Oi, pessoal, começando mais um Royconcast, o nosso podcast aqui da Ciclo E-Commerce para fazer você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o Marcelo Polese, especialista em e-commerce e também na área mais voltada à logística. Então vai ser um assunto muito diferente para a gente falar aqui, mais aprofundado nesse pilar que é tão importante para você que está numa operação de e-commerce. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Felipe. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de compartilhar aí com essa comunidade, com o seu público, Um essa pouco da sua vivência. essa experiência. Que legal. Eu que agradeço pelo seu tempo, né? A gente estava conversando aqui sobre vários assuntos, incluindo logística, né? Que é um ponto forte aí. Mas antes da gente até entrar nisso, conta um pouco pra gente da tua história aí, né? Como é que você veio para o mercado de e-commerce? Quais operações você passou, né? O que você vivenciou aí na tua jornada? Não, boa, acho que eu tenho uma história de 20 anos aí em logística, essencialmente no varejo, né? Comecei essa história aí na C&A Que Modas em legal. 2003, então, uma época que o e-commerce ainda não era um negócio tão grande, tão importante para as empresas como hoje, né? Então, passei lá por planejamento de transportes, operação, gestão de centros de distribuição, projetos logísticos, planejamento de demanda, análise de malha, onde é o melhor ter um centro de distribuição para melhor atender o cliente. E foram 10 anos ali na C&A. Então, Poxa, que legal. E na época não tinha o canal Econ, né? Eu tava começando a estava ter começando, a e-commerce. C&A acho que foi pioneira nesse mercado lá antes disso, antes de 2003, mas acho que ela entrou muito cedo e acabou encerrando essa operação na sequência, né? Então, ela voltou depois bem mais tarde, acho que depois de 2013, 14, e ficou muito no varejo físico, né? Entendo. E aí, a partir desse ponto, você foi para outras operações também, né? Exatamente. Sempre em logística, né? Tive uma atuação no macro, atacadista de alimentos ali na sequência. E abastecimento de loja, toda a operação de abastecimento nacional do macro. E depois fui trabalhar na Lingerie. Legal. Lingerie é um varejista de moda, né? Moda íntima, na época, uma empresa menor. Tinha operação física de loja, ali buscando oferecer uma experiência de compra diferenciada, um produto bastante diferenciado também, né? Vendendo o sutiã perfeito, né? Então, imagina o desafio para alguém que vende moda íntima, oferecendo diversos tamanhos de costas para um modelo de sutiã, diversos Uhum. tamanhos de taça, combinado com diversos tamanhos e cores. Então, a quantidade de itens diferentes dentro de uma loja é bastante grande. Então, uma complexidade de gestão de estoque. E Perfeito. depois, quando você oferece essa categoria de produtos no e-commerce também, é um outro desafio, né? Porque são tantas opções. Em vez de comprar o tamanho P, M, G, eu tenho 25 combinações diferentes de tamanho que pode ser a melhor para cada cliente. Entendo. E aí, se a gente parar para pensar em como essa área é importante, né? A gente estava falando como consumidor, você simplesmente vai no site e compra aquilo que você quer, mas é um baita trabalho do outro lado fazer aquilo chegar a tempo, né? Tem muito e-commerce investindo mais nessa questão, porque a gente sabe que prazo de entrega afeta muito a taxa de conversão, né? E para você que está nesse pilar aí, ajustando, melhorando o processo, né? Quais são os desafios de quem está dentro, né, da área da logística ali? Quais são os pontos que em toda empresa você precisa revisar, você precisa melhorar e tornar mais eficiente aí na operação? Falo que logística, acho que num passado mais distante, era transacional, né? Eu vendi e depois Uhum. eu vou cuidar de fazer da entrega. E com o passar do tempo, a logística, a experiência de entrega tem sido cada vez mais
importante nessa jornada, inclusive na decisão de compra do cliente, né? Então, confiabilidade de entrega, prazo de entrega, o custo do frete, o quanto eu estou pagando para receber esse meu produto, eles são bastante importantes na decisão do cliente. Quando ele está ali, ele coloca o produto no carrinho, aparece o preço do frete, o prazo de entrega, ali ele já está tomando a primeira decisão de abandonar o carrinho ou não. Então, se eu não sou competitivo nessa oferta, na minha promessa, eu já estou perdendo esse meu cliente ali no carrinho. E se eu sigo em frente, ofereço uma boa experiência, eu entrego no prazo combinado, numa embalagem dentro da expectativa dele, porque eu posso me diferenciar por ser barato ou então ter uma experiência incrível também com a embalagem também, né? Eu vou estar trazendo esse meu cliente para uma segunda compra, para uma terceira compra, fidelizando esse cliente para a marca, né? Então, a logística ela tem sido bastante importante nesse sentido. Até pensando no processo de troca, né? Quais são alguns dos receios que normalmente o consumidor tem? Será que vai ser difícil eu trocar esse produto depois? Pô, eu vou ter que mandar, se não servir, eu tenho 25 tamanhos diferentes para o mesmo produto. Eu vou ter que mandar um e-mail, eu vou ter que ligar para alguém e alguém não vai deixar, vai dificultar ou não. Eu vou só apertar um botão e já vamos gerar um código de postagem ou alguém vai vir aqui na minha casa coletar. Isso afeta muito a decisão de compra, né? Então, a logística cada vez mais integrada aí com essa jornada de venda, né? Legal. E hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, né, Marcelo? Você comentou da startup que você atuou, não foi? Também, depois da operação? A tecnologia ela é base para todo o processo, né? Então, para ter um volume de vendas significativo no e-commerce, normalmente eu tenho muitos pedidos pequenos, fracionados, uma abrangência nacional. Como é que eu controlo tudo isso? Como eu sei o que está no prazo, o que está o que não está? Ou o que deu algum problema nessa etapa de entrega, que a transportadora teve um atraso, uma avaria, perdeu esse produto. Como é que eu me antecipo isso ali na minha experiência com o cliente? Eu deixo ele saber que teve um problema para ele ligar e reclamar, ou eu me antecipo já oferecendo uma solução? Então, são percepções, são experiências muito diferentes. E isso só funciona tendo informação. Então, a base tecnológica aí é bastante importante aí para ajudar, né, exatamente, no processo. São tecnologias e ferramentas específicas que são utilizadas? Quais você também recomenda, né, para todo mundo aí que está investindo no e-commerce, está aperfeiçoando o teu processo logístico? Hoje o e-commerce como um todo tem um ecossistema de ferramentas, de plugins ali enorme, bastante abrangente, né? E acho que em logística também, dentro desse ecossistema, as ferramentas têm ficado cada vez mais avançadas, proporcionando um controle, né? Ter uma torre de controle, uma visibilidade de tudo aquilo que está acontecendo que lhe permite antecipar-se aos problemas. Então, quando a gente fala de organização de estoque, né? um WMS, um sistema que gerencia o seu estoque, porque quando eu vendo, eu preciso ter uma separação e uma qualidade de separação muito boa. Para quê? Para eu evitar cancelamento de pedidos, atraso no envio. Então, o WMS ele vai ajudar no gerenciamento desse estoque dentro do armazém. Certo. Um TMS também, que é o sistema para gerenciar o transporte de ponta a ponta, né? Então, a partir do momento que eu emito a nota fiscal e eu envio essa nota para o cliente, eu já começo a monitorar toda essa jornada de entrega. Integração com as transportadoras. Então, hoje
esse ecossistema é bastante avançado. Todas as transportadoras que trabalham no segmento, para cada evento dentro do processo de entrega dela, ela pode sinalizar o varejista do que está acontecendo. Olha, eu coletei o seu produto. Ele agora chegou na minha base que vai fazer a distribuição. Eu tive um problema de entrega. Eu saí para entrega no cliente. E a confirmação de entrega. Eu fiz a primeira tentativa de entrega. O cliente não estava. Segunda tentativa de entrega. Tudo isso, ele devolve para o varejista, para quem está controlando ali, para quem tem esse contato com o cliente, todas essas informações. E você acompanhando ali o que está em atraso, o que está acontecendo, você pode ter uma gestão um pouco mais próxima, mais proativa, ou não. E isso é tecnologia, né? Então, exato. O que você tem achado aí também das startups, né? Hoje a gente tem muita startup, né, com soluções logísticas para os e-commerces, né? Eu lembro de quando eu comecei, né, no mercado de e-commerce, que a opção que você tinha era a transportadora e correios, né? Os dois clássicos ali. Hoje você tem alguns hubs, algumas tecnologias. O que você vê de vantagem nessa questão? Você acha que agrega ou agrega até certo ponto? Qual que é a tua visão quanto a isso? Eu acho que agrega demais, sempre. A questão é escolher um modelo ideal, porque hoje nós temos as startups trabalhando modelos para grandes embarcadores. Perfeito. Modelos mais dedicados, utilizando a inteligência artificial, e outras que trabalham para embarcadores menores, criando ferramentas que provêm acesso que só os grandes teriam. Por exemplo, os hubs de frete, né? Antigamente eu precisava ter um contrato, se eu quisesse ter uma abrangência nacional, tinha que trabalhar com um correio, ou se eu quisesse com uma outra transportadora, eu tinha que conversar e negociar uma tabela com uma segunda, com uma terceira, com uma quarta transportadora. Legal. Hoje eu consigo contratar um hub de frete que já tem um contrato com todas essas transportadoras, com uma abrangência grande, com uma negociação com um volume muito maior, e que ela consegue ali se remunerar, né, remunerar o seu serviço, e ainda assim consegue me oferecer um custo de frete muito mais competitivo que se eu tivesse contratando diretamente, né? Então, eu consigo hoje, dentro de um hub de frete, oferecer serviço de 8, 10, 15 transportadoras num único local, com uma única integração, emitindo uma única etiqueta e levando até um único ponto de coleta, ou eles vindo coletar. Então, tem uma simplificação da gestão muito grande, bastante grande. Mas até para talvez quem tenha mais curiosidade também estar acompanhando a gente, né? Qual que é a diferença, né? Só para o pessoal entender da operação de você fazer direto, né? Com uma transportadora, por exemplo, a um hub, né? Como que é essa dinâmica, né, de forma mais prática? Quando a gente tem uma operação maior, faz bastante sentido eu ter um TMS, que não é um hub de fretes, e fazer a negociação direta com as transportadoras, por conta de volume. Você tem poder de negociação e os TMS que fazem essas integrações são ferramentas bastante mais robustas, né? Então, eu posso, por exemplo, dentro de uma IntelliPost, um frete rápido, um tracker, configurar as regras de cotação e dizer exatamente o que eu quero cobrar de frete do meu cliente. E isso, depois, quando a transportadora vier fazer a coleta, eu vou ter o meu custo direto com a transportadora, sem um intermediário. São ferramentas mais robustas, faz sentido para o grande embarcador. Para quem era menor, antigamente, era mais difícil. Normalmente trabalhava só com correio ou com uma, duas transportadoras no máximo. Hoje existem pelo menos 10 hubs de frete oferecendo aí soluções onde eu conecto ali
API, o cliente entra no site, ele faz a cotação direto no hub de frete e depois eu escolho com quem eu vou fazer com esse envio, né? Normalmente uma cotação um pouco mais simplificada, mas isso não significa que não seja muito boa. Entendo, não entendo. É uma facilidade a mais aí pro lojista, né? Trabalhar essa questão. E da sua experiência, qual foi aí a operação mais desafiadora para estruturar ou para melhorar ali o processo logístico aí? Acho que Todas. as operações são sempre desafiadoras no contexto que a gente vive de e-commerce e de expectativas cada vez mais altas, né? Mas eu poderia citar uma experiência que eu tive numa startup de social commerce que chegou ao Brasil ali no meados de 2020 e se propunha a entregar no dia seguinte ao cliente tudo que era vendido até as 10 horas da noite. Então, vendeu até 10 horas da noite, tudo que vender até as 10. Outro dia já está na sua casa. Eu vou entregar para o meu cliente com preços de supermercado muito competitivos, preços de atacarejo, sem pedido mínimo, sem cobrar uma taxa de entrega. Então, uma operação que demandava bastante nível de serviço, uma expectativa muito alta, mas que dependia muito de eficiência em custos. E eficiência em custos demanda muita escala, né? E essa startup, eu entrei num momento que ela estava estruturando a operação ainda, né? Estava saindo ali de um PowerPoint, não tinha nenhum sistema de controle, não tinha nem o modelo operacional. Ele tinha um modelo de negócio, validando ainda, mas estava provando o modelo de negócio e construindo um modelo operacional. Então, Poxa, que legal. Eu imagino que deva ter sido muito desafiador fazer esse negócio rodar. Sim, acho que todo mundo que embarcou nesse desafio aprendeu bastante e entrou de corpo, alma, trabalhando dias e dias para fazer aquilo acontecer, porque não importava a demanda. Se eu vendesse 2.000 pedidos hoje, 5.000 pedidos amanhã, nosso compromisso era com o cliente. Então, até entender... Isso tudo, isso regiões específicas? Em princípio, grande São Paulo. Tá. Mas um modelo de negócio que crescia pelo menos 50% ao mês. Caramba! Então, ao mesmo tempo que você está escalando um negócio, você está construindo as bases, o modelo e a tecnologia, né? Então, era uma questão de escolher o que eu vou fazer primeiro. Nós sabíamos que não daria para ser feito tudo. Mas vamos fazer aquilo que é mais importante para esse momento. E todo dia melhorar um pouquinho. Entendo. E aí a gente até pegando essa questão de entregar no outro dia, né? A gente estava falando um pouco da oferta que grandes marketplaces têm como Mercado Livre, né? Que a entrega rápida ali que você recebe no outro dia. Mas, olhando com a ótica da operação e não ótica como um consumidor, fecha a conta, não fecha, compõe de uma outra forma, né? Eu percebo muito essa questão, né? Toda notícia que sai, a gente vê aqueles aportes sendo realizados na logística, né? Esse ano vamos aportar tanto. Ano que vem você vê também uma nova notícia de aporte. E eu queria entender um pouco disso, que não é o meu campo aqui, né? Mas o seu. Fecha a conta, não fecha? Vai ter uma hora que vai dar certo? Como que funciona? Do ponto de vista do marketplace, do Mercado Livre, ele está construindo uma rede de logística que nós não temos uma comparável no Brasil. Ele consegue ser muito competitivo e muito rápido, né? Ele vem fazendo investimentos pesados para criar essa rede, né? E conseguir oferecer essa experiência. A partir do momento que ele faz isso, ele acaba concorrendo com todos os outros... todas as outras marcas, sejam elas que vendem através do seu próprio canal ou que estão dentro do marketplace.
E quando você entra para vender num marketplace, você normalmente está sujeito às regras dele e uma competição muito diferenciada, né? Então, você tem o seu custo de aquisição para trazer o cliente para o seu site, mas dentro do seu canal você tem a sua experiência, você tem o seu valor, você pode oferecer preços, promoções, como você quer. Dentro de um marketplace, não. E aí lá você coloca o seu produto para vender e você está dentro de uma vitrine competindo com diversos outros concorrentes. Então, a competição por preço acaba sendo maior, você paga uma comissão, em muitos casos você é obrigado a oferecer o frete grátis para o cliente e isso, de alguma forma, vai te penalizar na margem. Você está ganhando, claro, uma visibilidade muito grande, é um canal que tem um fluxo muito grande, né, de tráfego, mas, por outro lado, você tem a questão de margem. Então, precisa fazer conta. Eu já vi assim, inúmeros casos onde a marca olha lá, nossa, eu estou vendendo muito, minha venda cresce, 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 mas quando olha a última linha, considerando todos os custos, inclusive os custos de logística que não estão dentro lá do marketplace, a conta não fecha. Aí é uma decisão de cada negócio. Por que eu estou vendendo nesse canal? É branding? Entendo. Eu quero estar lá, eu não quero perder share? Entendo. Eu acho que a sua colocação é muito boa. É lógico que vai ser uma discussão que eu acho que eternamente vai existir, mesmo por conta do ponto que você falou, se faz sentido ou não para uma determinada empresa, né? Por exemplo, o Victor, que a gente entrevistou, né, lá do Carrefour, ele expôs que no modelo deles, né, ou na visão deles, é estar em todos os lugares que os clientes deles estejam. Ok, essa é a missão ali deles, né? Porém, os custos existem. Então, mesmo tendo esses custos, o racional, né, já está claro. A gente está absorvendo esse custo, a gente está ciente disso. Eu acho que talvez o ponto também é de se refletir se quem está aderindo ao canal já refletiu o porquê, igual você falou. Ou está indo porque os outros estão. Eu já vi muito disso acontecer, né? Eu tenho que estar naquele canal porque eu vi que a empresa que é meu concorrente tá, beleza, perfeito. Mas já olhou os números, igual você comentou, que eu acho que é um ponto-chave aqui, né? E é difícil, porque você precisa, ao olhar os números, você tem que olhar esses números segmentado pelo canal. Quanto que esse canal está te entregando de vendas, de margem, e qual é o seu custo de estar lá. Então, precisa fazer conta. Quando a gente está crescendo muito, né? Quando o negócio está crescendo, normalmente a tendência é tá crescendo, tá vendendo, é bom, e há uma tendência, né? Fala, quando a gente costuma olhar com mais cuidado no custo, quando a venda para de crescer, quando a margem não está tão boa. Mas será que ela não poderia estar melhor se eu estivesse cuidando disso desde o início? Faz todo sentido, faz todo sentido. A gente falou também aqui um pouquinho sobre as indústrias, né? Então, tem muita indústria entrando aí no digital, criando, né, o seu canal direto. Eu vejo que também é um baita desafio, porque por mais que tenham capacidade de investimento no canal, tem o desafio de cultura, né? Não é algo para muitas empresas tão familiar ter um e-commerce. Equipe é completamente diferente, investimento é diferente, forma de vender é diferente, forma de entregar também, que entra na tua expertise aí. Qual que é a diferença de um modelo para o outro, né? E o que você considera importante para as empresas, né? Para as indústrias que estão querendo criar o seu canal digital, avaliarem nesse campo aí de conhecimento? Tem alguns pontos bastante importantes, começando que a natureza do negócio, né? A indústria está acostumada a vender caixa fechada, pallet fechado. A partir do momento que ela entra para vender no D2C, ela vai começar a abrir a caixa e vender no varejinho. No
fazer unidade, o né? pacote, a unidade. Então, sistemas estão preparados, eu estou preparado, como é que eu faço isso? É praticamente um negócio novo. E quando eu vou pensar esse negócio, eu tenho que estar preparado não só para a estrutura física, para fazer as coisas acontecerem, mas eu tenho que estar preparado para entender como é que eu vou estar posicionado nesse mercado. Porque eu, indústria, estou vendendo agora no varejo também. Eu tenho o meu canal próprio. Como é que está o meu revendedor? Como é que estão os meus parceiros? Eu não estou criando um conflito de canal. Então, como é que eu estabeleço limites, né, para não invadir esses espaços e não criar conflitos, né? Então, tem sim uma questão bastante importante de construção de um ecossistema de vendas, de entregas diferente. Então, é normal uma indústria, às vezes, que tem uma solução logística própria, contratar, por exemplo, um prestador de serviço Para ajudar, né? que vai operar o e-commerce. Um full solution, às vezes, né? Que ele vai fazer a armazenagem, que ele vai fazer o site, vai operar o atendimento ao cliente, que vai fazer mídia, porque é um negócio bastante diferente. Inclusive, existem alguns operadores logísticos, prestadores de serviços especializados nesse segmento, né? Para atender a indústria. Eu vejo que muita indústria utiliza, né, soluções de e-commerce, né? Tem aí boas empresas, né, posicionadas no mercado também, fazendo esse papel. E eu vejo, o que me chama a atenção, pelo menos as que eu tive contato, é muita dificuldade, não de vender apenas, né, mas também em relação à estruturação de equipe. Esse é um ponto muito, muito interessante, porque você tem uma organização que você já está acostumada com ela de uma determinada forma, aí você vai para o e-commerce, você vai descobrindo ali, né, as pessoas que estão dentro do e-commerce, né? Poxa, você precisa de um head de e-commerce, e muitas vezes a indústria nem sabe o que é um head de e-commerce, né? O que é um head de e-commerce? É um profissional que vai atuar gerindo a operação como um todo. Poxa, que legal. Precisa de um analista, né? Precisa de alguém no atendimento, precisa de alguém na ponta, com foco em logística. Então, eu vejo que existe esse desafio também de organização, né? Pelo menos as que eu tive a oportunidade de conhecer. Outro ponto que eu vejo, cultura, né? Então, você falou um ponto que encaixa, né? Pô, tô acostumado a vender grandes quantidades de uma tacada só. Eu vou abrir ali unidades, né? Saber competir também naquela questão, né? Porque você vai ter que fazer um baita trabalho ali de marketing, de performance para girar a venda nesse canal. Então, um pedacinho de cada coisa ali que vai fazer total diferença se começar certo, né? Não, sem dúvida, é uma outra estrutura e que precisa ser bastante planejada porque pode ter um conflito muito grande de cultura. Vou pegar o exemplo, eu tenho agora uma operação de varejo, D2C. Como é que fica o meu marketing? Como é que é o conflito dele em relação ou o conflito ou não, o alinhamento, né, com o marketing institucional? Como é que eu planejo isso de forma integrada? Porque no final eu estou indo para a mídia também. Sim. Então é um desafio aí que faz parte de muita empresa, né? E falando em logística, eu como indústria tenho lá o meu site, meu canal de venda e eu entrego o meu cliente fazendo conexão ali com o marketplace em 2 dias. Porque o prazo de entrega, ok, econômico, a relação custo-benefício é bom. Mas se eu resolvo colocar o meu produto para vender, por exemplo, no Mercado Livre, dentro do fulfillment, o cliente compra até meio-dia e o Mercado Livre vai entregar para esse meu cliente no mesmo dia. Sim. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Eu vou pagar mais por isso, eu tenho outros custos e o meu produto ali sendo entregue mais rápido por um outro canal. Eu tenho que saber que isso existe e como eu vou planejar isso, como é que eu vou conviver com isso e escolher, né? Sim. Aonde eu vou estar, como é que eu vou comunicar.
Sim. E assim, questão de acompanhamento e indicadores também, né, Marcelo? Quais são os principais indicadores que você acompanha no dia a dia aí? Quando a gente fala de experiência do cliente, são três, quatro principais. Primeiro é a confiabilidade. Não importa o meu prazo de entrega, eu tenho que cumprir aquilo que eu estou prometendo. Se eu estou prometendo entregar no mesmo dia, eu tenho que ter ali 97, 98, 99% entregue dentro do prazo. Ah, eu estou prometendo 4 dias. Aham. Eu preciso garantir que eu estou entregando 98% ali dentro do prazo. É melhor prometer 4 e entregar dentro dos 4 do que prometer 2 e não entregar. Então, confiabilidade. O prazo de entrega. Então, depois que eu tenho confiabilidade, né, eu preciso buscar um prazo de entrega bom. Porque o meu cliente ele vai estar me comparando com os outros. Eu quero receber mais rápido. Caso do Carrefour. Ó, se ele começa a fazer a propaganda do Sextou ali na É, quinta-feira, para eu já exato. planejar a compra para chegar na sexta, no sábado, para o meu fim de semana. Se eu entrego em 2, eu vou fazer uma compra na quinta para algo para o final de semana e o outro entrega em 4, eu vou comprar no cara que me entrega em 2. E acompanhar esse custo, né? Porque o cliente também vai de acordo com a necessidade. Às vezes eu topo pagar mais porque eu quero receber mais rápido, mas não é sempre. Eu tenho a minha compra de oportunidade também, Exato. né? Então é confiabilidade, prazo de entrega e custo do meu frete, porque isso vai impactar diretamente na minha conversão. E a gente só não pode deixar de lado de falar de um outro ponto que são as devoluções, né? E como que é essa dinâmica, assim? Existe um percentual aceitável de devoluções para uma operação? Lógico que a gente vai procurar reduzir o máximo possível até não ter nenhuma, né? Seja trabalhando em comunicação, melhorando a eficiência, mas existem algumas métricas para o gestor ter uma noção se ele está um pouquinho fora ali, ele precisa melhorar. O que é considerável, né, como uma taxa, né, saudável ou comum dentro de uma operação na sua visão? A devolução, ela começa que ela é uma barreira de compra já, né, para alguns clientes, né, porque eu já estou preocupado se eu te... Quando a gente fala de moda, vou comprar uma blusa, vai servir, não vai? Uhum. Vou comprar um calçado. E se ficar apertado, se ficar grande, será que eu consigo trocar? É difícil, né? Então, cada segmento tem taxas de devolução maiores ou menores. E é uma dor para todo mundo, tá? Acho que hoje, quando a gente fala de 5, 6%, talvez seja a taxa média de devolução no Brasil. No Brasil, 5 a... 5, 6%. 5 a Tem 6%. segmentos que chegam a 12%. Entendo. E é dentro do normal. Produtos que são mais difíceis mesmo, né? Que eu tenho uma possibilidades maior, que eu preciso vestir. Inclusive, tem algumas marcas bastante avançadas no provador virtual. Você vai lá, coloca lá as suas medidas, ele te recomenda o melhor tamanho, buscando melhorar a experiência e reduzir esse índice de devolução. Temos tecnologia também no mercado para ajudar nessa etapa de troca e devolução, né? Me refiro a ferramentas que ela dão apoio, né? Para que o cliente, além dele conseguir, né, devolver algo que ele não gostou, ele compre um pouco mais nesse processo. Eu já conheci ferramentas assim, ou seja, eles recomendam produtos que possam complementar e resolver aquele problema do pedido inicial. É uma forma que existe também aí de tentar equilibrar, né? Mas, do ponto de partida, eu vejo que a questão do conteúdo, né? O provador virtual, por exemplo, você deu um exemplo legal aí para moda, né? Eu acho que ajuda muito, assim, a reduzir essa questão, né? E em relação agora a oportunidades, né? O que você tem visto de novo no mercado que você acredita que hoje é uma tendência, mas daqui a pouco ali já vai se tornar comum numa operação de e-commerce? O que você tem acompanhado de mais novo aí?
no dia a dia? Hoje, assim, com o advento da informação, da próprio desenvolvimento da tecnologia, né? É um mercado que cresce muito rápido. E para qualquer problema que a gente tem hoje, qualquer dor que existe no segmento hoje, logo aparece alguém com uma startup com uma solução. Seja para conciliação de pagamento, por exemplo, que acho que é uma dor para 90% dos varejistas ali quando vende marketplace, seja para rastreio de pedido, tratativa de devolução. Quando eu falo voltando ainda no ponto da devolução, né, assim, tem muita tecnologia hoje para incentivar no processo de troca, né, eu ajudar esse cliente ficar com a marca, oferecendo ali um cupom de desconto para comprar mais alguma coisa, ou muitas vezes incentivando ele a ir até a uma loja física. Perfeito. Mas, voltando à sua pergunta, para não fugir dela, né? Quando a gente fala de tendências, a tendência hoje para o grande varejo é a presença. A gente não pode falar mais omnichannel, que no fundo o cliente é um só e ele está fazendo contato contigo em canais, todos né? os canais, né? O tempo todo. Então, quando a gente olha a taxa de compra de um cliente que está na loja fazendo uma compra física, quantas vezes ele já não foi no site e fez uma cotação? Sim. Ou quantas pesquisas ele já não fez no site e foi até a loja? A gente tem inúmeros cases de varejistas que falam que esse cliente que te aciona e te contata por diversos canais, ele te apresenta um LTV maior e um ticket médio maior, uma recorrência de compra maior. certeza. Então tem muita tecnologia hoje para... A gente fala do CRM integrado, né? Pô, ele chega no site, quando eu chego na loja, eu sei... Eu tenho esse histórico desse cliente. Se eu tenho uma venda assistida, eu tenho um vendedor atendendo, será que eu não consigo saber o que esse cliente pesquisou 2 meses atrás e oferecer para ele? Ou entender com o cliente o que faltou para ele realizar aquela compra? Sim. Então, essa é uma dor, acho que do varejo em geral. Tem muita gente... avançando, se desenvolvendo bem. É um processo de criação, né? De entendimento da dinâmica de cada negócio, de tentar fazer, avaliar resultado, voltar, fazer de novo para ver o que vai performar melhor. Então... Legal. Eu tenho uma visão bem similar, essa questão de atuação em vários canais de venda, né? Então... por um bom tempo, algumas empresas tiveram aquele conflito do o e-commerce está tirando venda da minha loja física. Enfim, hoje eu vejo completamente diferente. Tanto que eu estava até numa reunião com uma operação e eu comentei, olha, aqui da Ciclo, as empresas que mais performam aqui estão em vários canais. Fato. Mesmo eu olhando isoladamente o canal digital, que é o que eu cuido, os outros canais fortalecem ele e ele fortalece os outros canais, né? Então, é a presença da marca, né, em vários pontos que faz a diferença, né? Sim, mas tem que ter um cuidado muito grande, né? Eu atuei como consultor em alguns projetos também relacionados a e-commerce e logística, para o varejo em geral. E... eu já vi situações, por exemplo, que eu compro no site e vou retirar o produto na loja. Certo. Quando chega na loja, a loja diz que o pedido não está pronto, mas para o cliente ficar tranquilo. Cliente, cancela seu pedido aqui que você fez no site, mas porque não tem, mas eu tenho o produto para te entregar aqui agora. Nossa, aí você precisa de um alinhamento, um Porque controle e isso uma gestão. Porque a loja está olhando para aquilo como se não fosse uma venda dela. Entendo. Ela está falando, não, esse aqui é uma venda digital, eu não estou ganhando nada com isso. Eu vou dar um jeito de cancelar esse pedido aqui e falar que... E nisso o cliente fica 30 minutos, porque ele tem que entrar lá, cancelar.
e ela cria um processo por fora. Então, a loja não está sendo incentivada. Eu não tenho não é só uma questão de treinamento, mas como é que eu crio né? uma dinâmica cultural onde eu incentivo todo mundo a pensar no cliente, a vender. Tudo bem, ele está vindo na loja retirar o pedido dele, eu tenho que pensar em como é que eu ofereço uma experiência que ele vai querer levar alguma coisa a mais. Eu comprei uma saia. Olha, aqui do lado eu tenho uma vitrine virtual que mostra essa saia com um acessório, com um cinto, com uma sandália, Aí vendi um vaso de planta. Será que ele não quer levar também a terra, alguma coisa, né? Para a planta. Então, é muito sobre incentivar e fazer não uma transformação digital, né? Uma transformação cultural também, né? Porque a jornada começa lá no cliente. E você tocou nessa questão também do CRM, né? Eu vejo, não só como estratégia, mas pensando em tecnologia, ferramenta, fundamental para uma operação que queira se destacar. Por quê? Igual você comentou, ali você tem o histórico do cliente, você tem informações do que interessa para ele, para você personalizar a tua abordagem ou personalizar a tua oferta. Mas nem todas as empresas ainda trabalham dessa forma, né? Então, eu vejo muita oportunidade de melhoria em operações de e-commerce. Eu acho que é interessante para quem estiver acompanhando, né, assistindo a gente aqui, busque informação, né, sobre como que funciona uma estratégia de CRM, que tipos de ferramentas podem ser aplicadas a um e-commerce, por exemplo, ou ao varejo em si. Porque, no final das contas, né, para equilibrar aquela questão de custo de aquisição, muito investimento, às vezes só em mídia, é um pilar que pode ajudar uma operação a ser mais saudável. E pensando na experiência do cliente que você comentou, para quem estiver na loja, você tem um leque de informações mais úteis, né, para você utilizar, do que simplesmente tentar descobrir na hora tudo sobre a pessoa que está entrando ali, né? Hoje a otimização dos resultados, né, ela se dá muito com dados, né? Nós temos ferramentas hoje no mercado que te permitem analisar a jornada desde o início, né? De como ele chegou no seu canal de venda até entender como e por que ele abandonou o carrinho, e eu tenho no final lá ainda o NPS dizendo qual que é a percepção dele. Como é que eu personalizo essa jornada, né? Eu vou tratar todos os meus clientes de forma igual? Tá todo mundo que chega numa loja de material de construção, tá procurando piso e revestimento? Ou tá todo mundo no final de semana querendo comprar a cerveja para fazer o churrasco? Não. Cada um tem o seu hábito de compra, a sua recorrência de compra diferente. Tem muita informação ali para ser trabalhada, né? Eu falo no segmento de construção, por exemplo. Quem está fazendo uma obra, no começo, compra material básico. E com o passar do tempo, vai comprar um acabamento, vai comprar um material de decoração. Tem uma jornada, né, Marcelo, do que a gente pode ir agregando, né? Exato. Então, eu vou ficar o tempo todo mandando a mesma oferta para todo mundo. Estou gastando dinheiro, né? Então, a otimização do CAC, né? Fala, hoje os custos de publicidade, né? De propaganda estão cada vez maiores. Não dá para viver disso. A gente tem que encontrar outras formas de melhorar nossa rentabilidade. E eu acredito muito que isso passa pela experiência, por aquilo que eu estou entregando para esse consumidor. Pelo que ele tem uma questão de brand muito forte, mas tem uma questão de experiência. Eu posso ter a melhor marca. Eu comprei 2 vezes, não me entregou, falhou comigo, vai ser muito difícil eu querer voltar ali, né? Concordo plenamente contigo. Marcelo, a gente está chegando no finalzinho no nosso episódio. Como todos, eu sempre peço aí que
o nosso convidado deixa o recado aí, né? O que você gostaria de compartilhar aí com a comunidade, né? Dos profissionais, gestores, empreendedores que estão aí à frente do e-commerce e também quais são os canais que a gente pode se conectar com o Marcelo, né? É LinkedIn, é Instagram, é e-mail. Vamos lá. Eu acho que assim, eu vou acabar puxando a sardinha um pouco pro lado da logística, porque da logística não, né? Da experiência de entrega, Perfeito. porque eu de verdade acredito que isso não é uma moda, ele é uma tendência e passa pela mudança dos hábitos de consumo, né? Os consumidores hoje têm muito mais informação, têm muito mais acesso, têm muito mais possibilidade, né? Uhum. E eu preciso ter esse consumidor do meu lado, acreditando em mim. Então, isso não caminha sozinho, né? A jornada de entrega, ela é planejada junto com a construção da proposta de valor, né? Perfeito. E aí você tem um acompanhamento, vamos falar assim, um tracking, tanto quantitativo quanto qualitativo, para avaliar o que você está entregando lá no final, que realimenta todo o processo, né? Então, conversando até ontem com uma pessoa do mercado, né, contando um pouco de alguns projetos que eu fiz nesse sentido em algumas empresas, fala assim, nossa, mas é difícil encontrar, às vezes, parceiros. Eu falo, eu encontro muita gente trabalhando ali, o marketing, publicidade, vender mais, mas tem pouca gente que me ajuda nessa jornada aqui. Eu falo, e de fato, porque normalmente a gente tem uma tendência a olhar para a receita, né? Então, acho que isso vai tomar bastante corpo. Tem bastante gente trabalhando isso, tem muita gente trabalhando educação, treinamento, conscientização empresarial mesmo, não só de cultura, Sim. mas de capacitação e que vai influenciar positivamente o mercado, tá? E aí, quem quiser se conectar comigo aí, acho que estou ali no LinkedIn, não tenho um Instagram, não tenho outras redes sociais, mas podem procurar ali no LinkedIn, Marcelo Polese. Eu estou à disposição, acho que gosto muito de estar conectado com pessoas, discutindo o que está sendo feito, para no final a gente ter sempre uma oferta melhor, né? Então, não só de experiência para o nosso cliente, mas de capacitação e difundir esse trabalho, né? Legal, Marcelo. Fico feliz. Obrigado aí pela tua presença com a gente. Pessoal, se conectem com o Marcelo ali no LinkedIn. Se você gostou desse episódio, deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa seu like também, né? E compartilha esse conteúdo com mais profissionais que você acredita que possa ajudar. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.